Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, nós te louvamos porque nós estamos vivenciando a época em que lembramos o sofrimento e a morte de Cristo na cruz e a ressurreição. Que nós possamos nos alegrar porque o Senhor nos ama, o Senhor nos salva. O Senhor nos dá o seu Espírito Santo para termos a fé, a esperança e o amor. Abençoa agora o meditar da Tua Santa Palavra, que possamos nos alegrar com as boas notícias de salvação. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Antes de meditarmos no texto de hoje, eu gostaria de convidar você para amanhã participar do culto de Páscoa, que é a vitória sobre a morte, onde Cristo ressuscita e garante que Ele é o vencedor e nós também seremos vencedores da morte na ressurreição dos mortos. O culto será presencial amanhã às 9 horas aqui na igreja e logo depois colocaremos o mesmo neste canal do YouTube. Nós queremos meditar hoje nas palavras do Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 1 a 8, que diz assim: Poucos dias depois, num sábado, Jesus estava atravessando uma plantação de trigo. Os seus discípulos estavam com fome e por isso começaram a colher espigas e a comer os grãos do trigo. Quando alguns fariseus viram aquilo, disseram a Jesus: Veja, os seus discípulos estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado. Então Jesus respondeu: Vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Davi entrou na casa de Deus e ele e os seus companheiros comeram os pães oferecidos a Deus, embora isso fosse contra a lei, pois somente os sacerdotes tinham o direito de comer esses pães. Ou vocês não leram na lei de Moisés que nos sábados os sacerdotes quebram a lei no templo e não são culpados? Eu afirmo a vocês que o que está aqui é mais importante do que o templo. Se vocês soubessem o que as Escrituras Sagradas querem dizer quando afirmam: Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que ofereçam sacrifícios de animais, vocês não condenariam os que não têm culpa, pois o Filho do Homem tem autoridade sobre o sábado. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Estimado irmão e irmã, você alguma vez já se perguntou por que existem as leis? As leis existem para organizar a vida em sociedade e para a felicidade do ser humano. Deus, quando criou o mundo, escreveu no coração de cada ser humano as leis gerais que dão felicidade ao ser humano, como não matar, não roubar, fazer o bem para os outros, perdoar, viver uma vida correta. As leis que Deus nos deu são os 10 mandamentos. Elas foram dadas por Deus para a nossa felicidade. Todos os 10 mandamentos, que depois foram dados a Moisés no Monte Sinai, são leis lógicas que precisam ser cumpridas para o bem do ser humano em todos os tempos. Quando Deus quer que nós guardemos os 10 mandamentos, Ele quer que façamos isso porque isso nos traz felicidade e nos ajuda a viver em sociedade. Muitas pessoas acham que precisam guardar a lei apenas por medo do castigo e da condenação. É como o motorista que só respeita o limite de velocidade quando tem um radar ou um guarda. Fora isso, ele anda voando nas ruas. Ele está errado. A pessoa consciente pensa assim: vou andar dentro do limite estabelecido porque isso é o certo a fazer. Mesmo que não tenha radar ou guarda, eu vou andar dentro das normas estabelecidas, porque isso é o certo para a felicidade de todos. Assim como cada país tem leis diferentes, existia no Antigo Testamento a lei dos 10 mandamentos, que são para todos os tempos,
outras leis que eram somente para o povo que vivia antes de vir Jesus ao mundo, e somente para o povo judeu. Estas eram as leis civis e as leis cerimoniais. Essas só valiam para a época antes de Cristo, para o povo judeu. Uma das leis que está nos 10 mandamentos era a lei do sábado, quando Deus diz assim em Êxodo 29:11: 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho neste dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Lembremos que as leis são feitas para a nossa felicidade. Deus diz que devemos trabalhar 6 dias na semana e tirar um dia para descansar, que é o que significa a palavra sábado, o dia do descanso. Depois foi incorporado neste mandamento a questão do culto a Deus. Mas por que trabalhar 6 dias e descansar um? Ora, porque o nosso corpo precisa de um dia na semana para descansar e se recompor, para enfrentar novamente os 6 dias da outra semana, senão a gente fica doente. Isso é uma determinação de Deus para nossa felicidade. Convencionou-se no Antigo Testamento que todos deveriam parar de trabalhar no mesmo dia para descansar e prestar culto a Deus, o sábado, que começava às 6 horas da tarde de sexta e ia até às 6 horas da tarde de sábado. E aí entra o texto lido hoje de Mateus, onde os discípulos de Jesus são criticados pelos fariseus, que eram extremamente cumpridores de todas as leis do Antigo Testamento e exigiam que os outros também cumprissem. E era proibido trabalhar no sábado, mesmo que fosse para matar a fome, como os discípulos de Jesus estavam fazendo com as colheitas das espigas. O que Jesus responde? Primeiro ele cita um fato que aconteceu com o grande rei Davi. Ele estava com muita fome e comeu os pães dedicados a Deus no templo. Isso era um pecado na época. E também cita que os sacerdotes trabalhavam no sábado fazendo culto a Deus. E ninguém os criticava por isso. Depois ele afirma que ele, Jesus, é muito mais importante do que a lei era para a preparação do povo até a vinda de Cristo. Cristo era aquele que deveria vir cumprir a lei em nosso lugar, sofrer na cruz pelos nossos pecados e nos livrar do peso da lei que condenava o ser humano. Lembrei do que diz o apóstolo Paulo em Gálatas 3, 22 a 26. Porém, as Escrituras Sagradas afirmam que o mundo inteiro está dominado pelo pecado, e isso para que as pessoas que creem recebam o que Deus promete aos que têm fé em Jesus Cristo. Mas, antes que chegasse o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei, até que fosse revelada a fé que devia vir. Assim, a lei ficou tomando conta de nós até que Cristo viesse para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós, pois por meio da fé em Cristo todos vocês são filhos de Deus. Jesus Cristo veio ao mundo para colocar as coisas nos seus devidos lugares. Em primeiro lugar, veio o mais importante, que é Ele, o Salvador prometido. Aquele que sofreu na cruz pelos nossos pecados, morreu e ressuscitou para nos dar de graça, por amor, o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. A salvação do ser humano não está no cumprimento da lei, pois o ser humano não consegue cumprir perfeitamente a lei, ele é pecador. A salvação é feita pela fé em Cristo como nosso Senhor e Salvador, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado, isto é, aceito por Deus, pela fé, independentemente das obras da lei. E Efésios 2 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo.
pela graça vocês são salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é um dom, um presente de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Na fé em Cristo, nós recebemos a salvação de Deus de graça, sem precisar fazer nada. Tudo é amor de Deus por nós, é presente. Quando Jesus Cristo entra no coração e na vida de uma pessoa, há uma transformação em seu ser, em sua natureza. A pessoa passa a ser cristã. Como cristã, a pessoa quer viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus segundo a sua palavra, especialmente os 10 mandamentos. Não mais por medo do castigo, mas por amor e gratidão. Não estamos mais presos ao cumprimento exterior das leis, mas a uma vida vivida para honrar e adorar a Deus, fazendo certo porque nós somos filhos e filhas de Deus. E como fica então a questão do sábado? Ora, fica como Deus planejou lá no início. 6 dias a gente trabalha e faz tudo o que precisa, mas tira um dia para fazer 2 coisas: descansar e adorar a Deus. Se é sábado, domingo, segunda ou terça, isso não tem importância. O importante é tirar tempo para descansar e estar com Deus em oração, na meditação da sua palavra, na adoração a Deus em nossa igreja. O importante é sabermos que nós somos salvos pela fé em Cristo, que morreu na cruz por nós, como lembramos ontem, e ressuscitou vencendo a morte, como lembraremos amanhã. Agora, como cristãos, nós queremos servir e adorar a Deus com a nossa vida vivida para Ele, fazendo a vontade de Deus por amor, como Jesus mesmo resumiu toda a lei em 2 mandamentos principais, em Mateus 22, 37 e 39, quando ele diz: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento, e o segundo semelhante a este é: ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque em Cristo nós temos o perdão dos pecados, a vida e a salvação, que nós possamos viver baseados em nossa fé em Cristo, uma vida santa, bonita e agradável a Ti, que possamos com a nossa vida honrar e glorificar o Teu santo nome e levar a Tua palavra para as pessoas que nos rodeiam. Abençoa-nos neste sábado, cuida de nós, dá-nos a alegria da salvação. Fica conosco, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.